esses anéis inteligentes realmente prestam? Esses anéis chegam ao mercado com a promessa de verificar a sua frequência cardíaca, a qualidade do seu sono e até mesmo a temperatura corporal. Mas será que eles prestam? Prazer, meu nome é Gustavo Sapere, eu sou treinador, sou doutor em metabolismo e nesse vídeo de hoje eu vou tentar falar sobre todas as funcionalidades que um anel desse possui e se realmente ele é preciso. Além disso, eu vou falar os pontos positivos, os pontos negativos e, consequentemente, para quem é um anel desse aqui. Para que a minha opinião, além da parte técnica de autoridade da minha profissão, eu não podia deixar de trazer realmente pontos para verificar essa precisão. Então, na parte de frequência cardíaca, eu vou utilizar o meu relógio, o Polar, que é um Polar que possui 14 sensores para verificação da frequência cardíaca, comparado, se eu não me engano, ao anel que possui dois sensores. Então, aqui seria o padrão ouro. Além disso, o anel promete fazer a verificação da sua saturação de oxigênio. Para isso, eu vou utilizar um oxímetro clínico para também fazer essa comparação. Será que um anel consegue verificar o quanto de oxigênio que tem na sua corrente sanguínea, comparado de fato a um oxímetro? E ele também fala que afere a temperatura corporal. Então, para isso, eu utilizei um termômetro para que pudéssemos de fato ter essa comparação. Então, no vídeo de hoje, você vai realmente saber se esse anel aqui é para você. Muito bom! Este é o estojo do anel da Halo. Ele vem aqui personalizado com o nome Halo. Ao lado temos uma entrada USB tipo C para fazer o carregamento, pois ele é um estojo tanto de armazenamento, tá, quando não estiver utilizando, mas também para você carregar o anel. Se eu não me engano, eu já carreguei 3 vezes o anel com esse estojo e ele ainda tem bateria para fazer o carregamento. Quando você abre, a luz indica que está carregando. Quando o carregamento ele é completo, essa luz ela muda de cor. Quando pegamos o anel, temos aqui o sensor de carregamento, né? Fechou. E agora aqui temos o nosso Smart Ring 11 e aí quando viramos, temos aqui os diversos sensores. Temos um sensor verde, um sensor vermelho, na verdade são LEDs diferentes para captar informações diferentes. Aqui temos onde é carregamento. Então, para colocarmos no dedo, sempre com os sensores virados para esta região do seu dedo. Então, encaixo e agora o anel ele está pronto para o uso. Primeiramente, não esquece de me seguir no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. Então, aperta o like, cara, isso ajuda demais. Desde que eu tava na faculdade, os wearables sempre foram algo que me fascinaram. Wearables são tecnologias vestíveis. Então, você veste um anel, você veste um relógio, você veste uma cinta cardíaca e isso te disponibiliza alguns dados. No passado, a gente tinha aquelas cintas cardíacas, né? Não sei se você lembra, que possuíam pequenos eletrodos, realmente como se você estivesse fazendo um eletrocardiograma o tempo inteiro que você estivesse correndo. Por isso que aquilo ali te dava uma frequência cardíaca. Com o avanço da tecnologia, começaram a surgir os relógios de pulso, onde também agora, através de sensores de LED, conseguiam fazer uma verificação ali dessa corrente sanguínea e te disponibilizar alguns dados. E aí foi nessa época que eu comprei o meu relógio. E durante muito tempo eu dormia todos os dias com esse relógio. Talvez mais de 2 anos dormindo. Eu só tirava ele para tomar banho e limpar. Só que isso me causou um problema. A minha pele começou a ficar tão fina que começou a machucar. E aí eu tive que parar de usar o relógio. E aí depois que eu parei de usar, eu nunca mais consegui dormir com isso. Toda vez que eu ia dormir, me incomodava e eu acabei perdendo uma das grandes funcionalidades, que é a análise de sono da Polar, que para mim é uma das melhores coisas possíveis. E aí eu falei, cara, eu gosto tanto de ter um equipamento que está verificando o seu corpo em tempo real o tempo inteiro. Só que, como eu também sou da área, a grande parte desses wearables, dessas marcas, não prestam, são muito ruins. Isso porque não basta apenas você ter um bom sensor, mas sim também um bom algoritmo. Diversas vezes amigos falam, Gustavo, eu tô olhando um relógio, tô olhando uma coisa para eu comprar.
Qual que eu compro? Esse aqui é bom? Geralmente, às vezes pode ter um sensor bom, só que a Polar, a Garmin passaram anos e anos fazendo o aprimoramento do seu algoritmo. Não é apenas o sensor, mas todo o processamento de dados. Quando eu comecei a procurar, a primeira coisa que me chamou é um anel, porque eu acho que vai facilitar muito para eu dormir, não vai me incomodar. O dedo possui diversos vasos sanguíneos, então para análise de sono vai ser ótimo. E foi aí que eu me deparei com a Halo Ring. E aí eu entrei em contato com eles e pedi para que pudesse fazer um teste. Então eles me enviaram. Estou testando esse anel aqui, ó. Inclusive ele está fazendo a análise agora. Eu testei ele por 7 dias para realmente trazer esses dados para vocês. A primeira coisa que eu já posso afirmar é que isso aqui me surpreendeu demais. Muito, muito, muito. Eu não imaginava nem de perto que isso teria essa precisão. E confesso aqui pra vocês, eu tava com medo, porque eu falei, cara, eles vão me enviar algo pra eu gravar, pra eu fazer um vídeo, e eu falar assim, eu pensei, se for ruim, eu vou ter que fazer um vídeo falando ruim, porque eu vou fazer o teste. Eu não vou simplesmente falar com base no que eu conheço, mas exatamente pela minha autoridade, por eu ser cientista, por eu ser professor, eu falei, eu vou fazer todos os testes. E eu já te adianto que me impressionou muito. Esse anel, ele se disponibiliza a analisar 5 dados muito importantes. O primeiro é a frequência cardíaca, a variabilidade dessa frequência cardíaca, que a gente já vai ver agora, a sua saturação de oxigênio, a qualidade do seu sono e o seu nível de estresse. Iniciando pelo motivo que eu comprei, a análise da qualidade de sono. Eu fiz o teste com ele durante todos esses dias, só teve um dia que eu não dormi, e o que eu encontrei foi uma análise muito boa na hora que eu ia dormir, na hora que eu acordava. Então ele conseguia pegar exatamente o momento em que eu adormecia e o momento em que eu acordava. Os momentos que eu ia no banheiro de madrugada, ele também mostrava que eu tinha acordado. E além disso, qual é a vantagem de você ter uma análise da qualidade do seu sono? Durante o seu sono, você tem estágios e níveis deste sono. Geralmente dividimos em sono leve, sono profundo e sono REM. O sono REM é aonde o seu corpo recupera a sua parte cognitiva. Está relacionado à recuperação de memória, é como se fosse o lixeiro ali dentro do seu cérebro. Durante anos, na verdade, a gente não tinha ao certo por que o ser humano deveria dormir. E aí a gente encontrou que quando você está dormindo, você tem uma parte do seu sono que está relacionada a uma melhora da recuperação muscular e corporal e uma outra parte um pouco mais relacionada à parte de recuperação cognitiva. Então por isso que a gente fala que se você não dorme bem, você está desencadeando todos os outros processos na sua vida. Porque se você não dorme bem, você começa a ter uma memória mais fraca. Se você não dorme bem, o seu estresse aumenta. Se o seu estresse aumenta, você trabalha pior. E isso vai gerando uma bola de neve. Então conseguir analisar exatamente o quão bem você está dormindo, possibilita você eu tô essa semana inteira dormindo muito mal. Então eu acho que eu preciso começar a dormir um pouco mais cedo, eu preciso acordar mais cedo. Eu estou acordando várias vezes durante a noite. Então tudo isso possibilita níveis de qualidade. Você deve ter aí por volta de 20% de todo o seu sono em sono REM. Um outro dado muito interessante que o anel traz é a variabilidade da sua frequência cardíaca. O que significa isso? Vamos supor que durante o sono o seu coração esteja batendo 60 batimentos por minuto. Ou seja, a cada 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, ele está batendo uma vez. Então ele está batendo 1. Durante muito tempo, a gente buscou melhorar a eficiência do seu coração através do exercício físico, alimentação, para que a frequência cardíaca durante o sono possa ser menor, porque seu coração vai trabalhar menos. Se ele precisa bater 60 vezes por minuto, se com o passar do tempo ele conseguir bater 55, por minuto são 5 batimentos a menos, por hora vai ser 5 vezes 6, já vai ser 300 batimentos a menos, por dia, por ano, isso possibilita uma maior qualidade de vida ou saúde cardiovascular. Só que isso não era tudo. A frequência cardíaca menor não é o mais importante. Você também tem essa variabilidade da frequência cardíaca. Quando o seu coração está muito regrado, ou seja, ele está batendo ali sempre da mesma forma, a cada 1 segundo ele está batendo, não é tão interessante do que se ele bater de forma mais relaxada. Então ele vai estar batendo, por exemplo, neste exemplo que estamos dando aqui, 60 batimentos
por minuto. Porém, ele vai bater um batimento, aí ele passa 1 segundo, 1, bate de novo. Aí no outro batimento ele bate 900 milissegundos, ou seja, ele não bateu em 1 segundo, ele bateu em 0,9. No outro ele bate em 0,8. Então ele mantém aquela quantidade de frequência durante 1 minuto, só que ele está mais solto. Ele não está ali como se fosse um baterista. Então ele bate, relaxa. Isso possibilita com que você tenha uma menor ativação do seu sistema nervoso, possibilitando que você melhore a sua recuperação. Quando você está em níveis de treinamento ou de estresse muito alto, até quando você dorme, o seu coração ele fica muito regrado. E é preferível que ele esteja mais solto. Ele bata aqui, aí ele dá um descansadinho, entendeu? Então, esse anel ele consegue verificar a sua variabilidade da frequência cardíaca. Que no próprio anel, se você clicar, você vai conseguir verificar lá os níveis do que é considerado normal, o que é considerado abaixo. Então, isso é bem interessante. Isso aqui foi algo que realmente me impressionou, que é a temperatura corporal. Eu não imaginava que isso aqui funcionaria de uma forma eficaz. Ontem eu saí para fazer um pedal num frio absurdo e a temperatura mínima que foi marcada foi exatamente durante o pedal, de 34 e pouco. Significa que a temperatura do meu corpo interno estava em 34? Não. Sim, que a temperatura do meu dedo, exatamente por conta do frio, da chuva, ele acabou a periferia do nosso corpo, né, os dedos, eles vão ficando mais frios. A gente sente isso no inverno. E aí eu cheguei, tomei um banho e fiz a aferição da minha temperatura corporal usando um termômetro e usando o anel. E deu exatamente o mesmo dado. 36 graus. Eu acabei de tomar banho, tô até com o cabelo molhado. E acabei de fazer o teste também no relógio. Tô deixando o print aqui. Fiz o teste no mesmo momento e deu exatos 36 graus. Comparando a um termômetro de axila. Vou colocar aqui para fazer a aferição no termômetro. Então, vamos lá. E vou colocar aqui também para começar a aferição. 36,3 que está aqui, ó. E aqui 36,2. A precisão de 0,1. Então, assim, é muito bom. E eu tinha feito uma aferição anteriormente e tinha dado exatamente o mesmo valor daqui. Demonstrando que em repouso, então para sono, para que você consiga ter uma tendência do seu corpo, principalmente em situações que você não está movimentando muito seus dedos, suas mãos, você tem uma precisão muito boa. Gustavo, para que eu vou ficar verificando a minha temperatura corporal o dia todo? Esse anel, ele verifica a sua temperatura, a sua frequência, a sua saturação de oxigênio a cada 30 minutos. Então, durante todo o dia, ele fica verificando os dados do seu corpo. Então, se você estiver começando a ficar doente ou com febre, você vai notar uma tendência de aumento de temperatura. Então, você consegue, de um certo modo, até mesmo não prever, mas notar essa inflamação, essa doença, esse resfriado, bem no início. E isso possibilita que você possa melhorar ali o tratamento, seja beber mais água, seja ficar mais de repouso, não exagerar no treino. Então você consegue ter uma análise do seu corpo em acompanhamento de tendência, porque você faz isso todos os dias, 24 horas por dia. E isso a gente entra no próximo dado, que é o de saturação de oxigênio. Isso significa o quanto de oxigênio que tem na sua corrente sanguínea ali circulando, o que geralmente deve estar acima de 95%. Esse aqui é um oxímetro clínico e o objetivo dele é unicamente verificar a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Então agora eu vou começar aqui no aplicativo e vamos ver se vai dar alguma diferença, ok? Então, geralmente tá aí, aqui, ó. Não é a melhor forma de verificar desta forma que eu estou. Então, 98. Vamos ver quanto que vai dar ali. É para aparecer aqui, ó. 98, 89 batimentos. 96, 97, 99, 99 aqui também no anel. Então, realmente
Muito bom, cara. É muito preciso. A frequência cardíaca também tava aqui, ó. Deu 81 aqui tava 83. E o anel também verifica de forma muito precisa. Fazendo a análise da saturação de oxigênio. Pessoas fumantes crônicos podem, com o passar do tempo, acabar machucando os alvéolos, que é onde faz a troca gasosa ali, que você consegue respirar. E isso diminui a quantidade de oxigênio da sua corrente sanguínea, consequentemente, o seu condicionamento. Mas, Gustavo, eu não sou fumante, para que isso vai servir para mim? Bom, você, durante o exercício físico, algumas pessoas podem acabar tendo intolerância ao exercício devido a essa diminuição da saturação de oxigênio. Então, se durante um exercício a sua saturação de oxigênio começar a cair muito, você deve ir no médico. E você só conseguiu notar isso exatamente porque você estava ali com um anel fazendo o dado. Já que, qual foi a última vez que você verificou a sua saturação, a sua frequência cardíaca durante um exercício ou durante algum momento que não foi lá dentro do médico? Além disso, para as mulheres tem uma importância muito grande que eu não citei no vídeo, que é a análise do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, em alguns momentos, faz com que a sua temperatura corporal, depois que você ovulou, a sua temperatura corporal suba em torno de 0,5 grau. E o anel consegue notar isso. E com base, então, em uma junção de dados da frequência cardíaca, da saturação de oxigênio e da temperatura corporal, ele consegue aí estimar quando vai ocorrer a sua próxima ovulação. Então esse é um dado muito interessante e importante até para as mulheres, principalmente aquelas que estão tentando engravidar. Bom, vamos voltar para o vídeo. Então realmente todos esses dados eles vão juntando para chegar neste último dado que ele busca demonstrar, que é o seu estresse. Lá no programa, no aplicativo, está escrito pressão. E pelo que eu procurei, como ele faz essa análise? Ele leva em consideração a variabilidade da sua frequência cardíaca, sua saturação de oxigênio, a sua temperatura corporal. Se a sua temperatura corporal está aumentando, a sua frequência cardíaca está aumentando e você está em repouso, isso significa que você pode estar num momento de mais estresse. E durante a semana eu peguei alguns momentos em que o meu estresse ali, a minha pressão no aplicativo subiu. Eu estava montando aula, e aí chegou mensagem para mim que eu tinha que resolver problema. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar tempo de eu fazer tudo isso aqui hoje. E aí eu acho que esse nervosismo fez com que a minha frequência cardíaca aumentasse, talvez um pouco da minha temperatura corporal, e aí ele marcou que a minha pressão, ou seja, meu estresse naquele momento tinha aumentado. Então, quando você tem um acompanhamento disso diariamente, possibilita que você tenha uma noção maior de onde você precisa ajustar a sua rotina. Agora a gente chega nos pontos positivos e os pontos negativos. E, consequentemente, para quem que esse anel aqui eu acho que é. O ponto positivo é, primeiro, o acabamento. Eu achei isso aqui, pelo valor, extremamente bem construído. Então ele chega nessa caixinha aqui, ele veio até mesmo com uma caixinha com uma película para você colocar de fora do anel. Então você tem aqui um manual de instrução, vem também com um cabinho para carregar, e ele veio até com uma películazinha de silicone para você colocar por fora, mas eu achei que perde toda a elegância deste anel. A bateria dele dura em torno, para mim, durante 2 dias. Eu achei todos os dados em repouso dele extremamente precisos. Monitoramento de sono, se você está procurando isso, muito bom. Para você verificar sua saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca em diversos momentos do dia, muito bom. O aplicativo, o algoritmo, tudo isso eu acho que tem pontos muito importantes pelo valor. Um relógio desse, na época eu paguei R$3.000. Eu lembro, foi 10 de 300 ainda, já que a gente é meros trabalhadores. E esse anel aqui, hoje, com o cupom, falar nisso, terá cupom, o melhor cupom que tem para comprar. Sapere, coloquei aqui na tela, tá saindo por menos de R$500 atualmente na data da gravação desse vídeo. Então assim, peraí, isso aqui custa R$500, está tão preciso quanto um relógio de uma marca muito bem conceituada e custa 5 vezes mais, 6 vezes mais. A gente vem
infelizmente, para o ponto negativo. E eu não considero que é um ponto negativo, e sim que não é o objetivo do anel. Em exercício físico, o anel, ele não foi feito. Não é nem que este anel em específico, ele seja ruim para isso. Os anéis, em geral, eles vão ter uma desvantagem em comparação a um relógio que possibilita maior superfície de contato, e os relógios vão ter uma desvantagem para uma cinta cardíaca. Bom, como vocês podem ver, hoje eu vou colocar à prova o anel. Não tá dando pra ver nada. Tá muita neblina. Deve estar fazendo mais ou menos uns 8 graus. E o porquê que isso é colocar à prova o anel? Porque no frio, os seus vasos sanguíneos comprimem, ou seja, o que a gente chama de vasoconstrição. E no dedo, meu dedo tá ardendo de frio. Então os vasos sanguíneos ficam muito mais internos. Então é mais difícil para o sensor conseguir ler. Então, geralmente dá erro, até mesmo no polar, que tem muito mais sensores. Exatamente por conta que os vasos eles ficam mais internalizados por causa da constrição. Então, se o anel conseguir pegar, significa que ele está muito bom de sensibilidade. Olha o que eu falo do frio. Minha frequência tem 140. Ó, e obviamente eu tô com uma frequência cardíaca maior, que eu acabei de dar um sprint, mas tem às vezes esse delay por conta exatamente dos vasos. Acabei de mexer no sensor, vamos ver. Já subiu para 160. O frio é foda, porque o sensor não pega bem. Olha lá, 160. 166, 167 e tudo isso do sprint que eu dei lá atrás. Bom, meu veredito é que, como eu mencionei, tanto o relógio quanto o anel não se saíram perfeitos. Isso porque até mesmo o relógio, com esse tanto de sensor que ele possui, em alguns momentos a frequência cardíaca não estava da melhor forma, mas ele conseguiu estimar. Estou deixando o print aqui na tela da frequência cardíaca, ele conseguiu pegar a minha frequência cardíaca mais alta em comparação ao anel. O anel, a frequência cardíaca máxima, se eu não me engano, foi 167, aqui foi 189, e a média de frequência cardíaca o anel realmente não conseguiu capturar. Isso era um pouco esperado. No frio, naturalmente, seus vasos sanguíneos eles vão se constringir, eles vão ficar mais internos. E isso precisa de um sensor muito forte. E até mesmo com 5, 7 sensores que tem nesse relógio aqui, em alguns momentos ele perdeu essa captação. E aqui não seria diferente, principalmente no ciclismo, onde um dia como hoje, de 7, 8 graus de temperatura, a sua mão é onde vai tomar o vento ali. Mas isso não significa que ele performou mal. Pelo contrário, ele conseguiu ser exatamente igual ao polar, principalmente em ambientes controlados. Então eu fiz uma corrida na esteira, ou seja, ele não utilizou o GPS no meu celular, ele não utilizou nada. Ele utilizou apenas a frequência cardíaca dele e o dado foi extremamente preciso. Acabei de fazer o primeiro teste com o anel, fiz 5 km aqui na esteira, deu 28 minutos, 5 km no relógio, vamos ver como ficou. E tá aí, o primeiro teste já me surpreendeu demais, porque a frequência cardíaca média no relógio deu 155, no anel deu 154. A frequência cardíaca máxima no relógio foi 171 e aqui 171. Demonstrando que assim, o algoritmo tá muito bem ajustado, porque a gente sabe que a Polar é uma das melhores marcas, talvez a marca mais bem conceituada para aferir frequência cardíaca, até mais do que a Garmin. A Garmin é referência na parte de GPS, mas a Polar é referência na parte de frequência cardíaca. Então, me impressionou muito. Para quem está procurando um anel para substituir um relógio, principalmente para treino, não é o mais aconselhável. Isso porque o próprio anel, ele não possui GPS próprio. Ele vai utilizar o GPS do seu celular. Ele tem menos sensores do que realmente
um relógio. Ele não tem visor, então para corrida você não vai conseguir ver seu pace. Então eu diria que não é que é um ponto negativo desse relógio, mas ele não foi feito para isso, desse anel. Ele não foi feito especificamente para exercício. Porém, se você quer somente ter uma noção de como foi o seu treino, ele está super válido porque ele vai conseguir te dar esse panorama. Mas realmente é um anel que funciona muito bem. Se você chegou até aqui, primeiro, vai comprar, não esquece de colocar o meu cupom, isso vai me ajudar. E também, se você chegou até aqui, significa que te trouxe alguma relevância esse vídeo. Além disso, não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Até